dia, gente. Som. Mais grave, por favor. Eu sempre quis falar isso. Bom, vamos começando por aqui. Meu nome é Davi, como já falaram. Bom, vamos lá. Bom dia. Então, para a gente é um prazer enorme estar aqui. Eu sou da Controladoria Geral da União. É a nossa terceira Python Brasil. Bom dia, gente. Vamos lá. É a nossa terceira Python Brasil e a minha... A gente sempre está tentando participar para prestigiar a Python. Falou. Oi. Para a gente, a Controladoria Geral da União, ela tem investido em Python muito fortemente, já desde 2015. A nossa área é uma área de ciência de dados lá dentro da Controladoria. Para quem não sabe, a CGU, Controladoria Geral da União, ela é responsável por auditar as verbas federais do Poder Executivo federal, né? Então, tudo que o governo federal gasta no âmbito do Poder Executivo, a gente tem a competência e o dever de auditar essas verbas. Então, quando um estado ou município solicita verba para construir uma escola, uma ponte, um hospital, e entra verba federal, mesmo que parcialmente, 70% verba federal, 30% verba estadual. A nossa competência atinge os 70% da verba federal. Então a gente audita isso aí. Só que a gente tem 5.587 municípios no Brasil, os prefeitos solicitando verbas, e a gente tem mais ou menos um pouco. Então são 5.587 municípios e somos menos de 2.000 auditores, isso contando todas as regionais. Existe o pessoal que faz trabalho de campo, existe o pessoal que fica em Brasília fazendo planejamento. A gente é uma área que a gente não faz trabalho de campo, a gente subsidia as outras áreas da Controladoria Geral da União. Então surgiu essa ideia de fomentar os trabalhos envolvendo com a ajuda do Python, né, muito fortemente, aí, apoiando a capacitação dos nossos servidores. Nós estamos inseridos no âmbito da Secretaria de Combate à Corrupção, existe uma secretaria dentro da CGU que faz isso aí, e nós somos a Diretoria de Pesquisa e Informação Estratégica, dentro da CGU. A nossa diretoria tem duas coordenações, só para dar uma orientação para você. A coordenação de investigação e operações de inteligência é a coordenadoria que investiga servidores públicos corruptos ou indícios de corrupção de servidores públicos, né? Que tem algum poder de decisão, de compra, e às vezes usa isso para o lado não muito legal da coisa. Eles investigam isso em parceria com o pessoal da Corregedoria, enfim, e aí com o auxílio da Receita Federal, trazendo declarações de imposto de renda para saber se o enriquecimento dele está compatível ou não. A nossa coordenação é a outra. Essa coordenação faz isso, né? Algumas tarefas que eles fazem. Fazendo isso aí, análise de declaração de bens para saber se o servidor ele está enriquecendo não muito rapidamente em relação ao salário que ele tem. Um cara que ganha R$1.000 por mês aparece com uma Ferrari, ou aparece com 17 imóveis, né? A gente ajudou um dos casos aqui, aquele caso aqui em São Paulo, da propina da construtora, né? Do auditor federal aqui do município, lá do município de São Paulo,
ele tinha 17 imóveis. A gente ajudou nesse trabalho, o pessoal da Controladoria Geral do município não tinha expertise tecnológica, eles cederam a base para a gente fez o trabalho em parceria. O cara tinha 17 imóveis no nome dele, né? Ele recebia propina em imóveis. Então a gente faz essa outra coordenação, faz a análise patrimonial, existem essas investigações preliminares junto com a corregedoria, enfim, depois operações... Vamos tentar de novo. Operações de inteligência nesse sentido aí. A nossa coordenadoria é outra. Coordenadoria de pesquisa, Coordenadoria Geral do Observatório da Despesa Pública. O que a gente faz? A gente faz pesquisa com relação e análise de dados. Por quê? Porque o trabalho ele não pode ser braçal. Nós temos muito poucos auditores para dar conta do Brasil inteiro. É muito dinheiro sendo transferido para as prefeituras, para os estados. E você tem um custo de deslocamento do auditor, que muitas vezes vai a equipe para o município, vai a equipe lá para a capital, enfim, fica uma semana coletando dados, coletando papéis, notas fiscais, para saber se o contrato foi feito, se a licitação foi feita, se o preço está compatível. E existe esse gasto de deslocamento do servidor. Então, muitas vezes, o gasto às vezes nem justifica tanto com o gasto investido lá no município. Então, a gente resolveu investir a partir de 2015. A nossa coordenação investiu muito em Python, temos qualificado os nossos servidores. A equipe está repartida mais ou menos desse jeito aí. Temos analistas de negócio que fazem auditoria em si, fazem a análise das questões temáticas. A gestão de dados, que é a parte da equipe de banco de dados, que é a parte que eu me encontro. A gente tem, digamos, engenheiros de dados, a gente faz tratamento, todo o processo de ETL, usando o Python na automatização. A gente recebe as bases de alguns órgãos conveniados, Receita Federal, Denatran, enfim, vários órgãos. A gente estabelece convênios e a gente recebe essas bases. E a equipe de mineração e análise de dados. Nós temos nessa equipe, temos lá atualmente um doutor, 2 pessoas em doutorado, tem um doutor que saiu, se desligou, foi contratado pelo Facebook. Temos 4 mestres e um monte lá de gente fazendo pós-graduação. Eu, por exemplo, estou fazendo mestrado no UNB. Enfim, aqui um pouco do nosso parque tecnológico, as ferramentas que a gente usa. A controladoria, ela não tem muita verba. Nós somos considerados um ministério, nós temos status de ministério, a gente faz auditoria interna, né, no âmbito do Poder Executivo Federal, a gente audita os outros ministérios, a gente tem competência para fazer isso. Então a gente investe muitas vezes em software gratuito e alguns outros softwares para apoiar a gente. Recentemente a gente montou um Hadoop lá, enfim, aqui no nosso ambiente, a gente tem um cluster que a gente montou lá para Big Data, a gente está fazendo coleta das nossas informações, armazenando isso, temos um banco de dados em grafos, enfim, mais ou menos. E as técnicas que a gente usa, são várias técnicas dentro da área de mineração de dados, enfim, regressão, classificação, clusterização, todas essas técnicas que o pessoal vai nos mestrados, trazendo os trabalhos. Temos vários trabalhos aqui que eu vou apresentar, que são de colegas que fizeram mestrado, colegas que estão no doutorado, desenvolvendo esses trabalhos, só para dar uma passada para vocês. Então existem as nossas trilhas de auditoria. O que são trilhas de auditoria? Então, existem as trilhas para programas sociais de governo, então a gente vai fazer uma validação dos dados. Existem falecidos recebendo dinheiro do governo, Bolsa Família, alguns programas de seguro-defeso, né? O governo paga uma bolsa para o pescador não pescar na época da desova. Então o cara é pescador mesmo, ou só se cadastrou como pescador e na verdade nem é. Então a gente pegou muito caso de fraude nesse sentido. Empresário recebendo Bolsa Família, político, prefeito recebendo Bolsa Família, o filho de prefeito, servidores públicos recebendo, enfim, licitações e contratos, né? Vínculos entre licitantes. O cara tem 2 empresas e põe as 2 empresas para trabalhar, para aplicar para a mesma licitação, para uma falsa concorrência aí, né? Fazer um fracionamento, enfim, são todas questões legais, questões que estão baseadas na lei, e a gente traz isso, a gente constrói trilhas de auditoria
computacionais para fazer essa validação, acima dos gastos administrativos, contratação de terceirizados, enfim, gastos em estabelecimentos atípicos. Por exemplo, a gente fez um trabalho em cima, um trabalho já antigo, depois foi feito um trabalho constante já desde então, um trabalho de monitoramento dos cartões corporativos do governo. Então, tem muita gente que recebe diária do governo, viaja e mesmo assim usa o cartão para pagar o hotel. Então, também é errado, né? Então, a gente pegou gastos em floricultura, gastos em sex shop, gastos lá em Brasília a gente tem uma área lá que a gente chama de Feira dos Importados, né? Seria mais ou menos a Efigênia ali, 25 de março, né? Então o pessoal compra às vezes uns piratões lá e o cara gasta no cartão corporativo. Então são essas trilhas. Mas o que é uma trilha? Na verdade uma trilha é um código SQL que faz uma validação do banco de dados. Ele vai lá, consulta as nossas bases de dados. Claro, existe o reconhecimento aí do auditor da área FIM. Nós não somos auditor da área FIM, mas os auditores na CGU, a CGU tem as áreas temáticas. Então tem uma diretoria que audita gastos da saúde, mais ou menos por ministério. Outra diretoria que audita gastos da educação. Outra diretoria que audita gastos, enfim, de benefícios sociais. E por aí vai. A gente colhe esse conhecimento com os nossos auditores e aí construímos as trilhas, fazemos trabalhos em conjunto. Usando Python, usando SQL, às vezes usando R, infelizmente. Um dos trabalhos que foi feito, pessoal, desculpa, eu esqueci de apresentar. Levante aqui os colegas, a parte da nossa equipe que a gente conseguiu trazer aqui para o Python Brasil. Palmas, por favor. Um dos trabalhos, o modelo de risco fornecedores, foi desenvolvido pelo Léo, que está aqui, né, no mestrado dele. Então, imagina, você tem uma empresa lá, uma construtora, ela foi aberta em 2002. E aí, em 2004, ela faz o primeiro contrato, empresa recém-criada. Até 2011 faz pequenos contratos. Em 2012, ela começa a aumentar ali o volume de contratos. Em 2014, faz um contrato de 30 milhões com o governo, uma empresa que tinha pouco tempo ali, até então era pequena. Aí depois ela é declarada impedida de contratar. Existiam muitas empresas que muitas vezes elas tinham várias atividades econômicas. Nesse caso aqui, ela tinha 40 atividades econômicas. A atividade dela era venda de ambulância, né, mas o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas ela tinha outras tantas. Né? Não está dando para ler muito, mas vou ler para vocês. Ela também era uma papelaria, também vendia brindes, calendários, locação de carro, ou seja, empresa guarda-chuva, que a gente fala. Abre o leque, faz tudo, tem poucos funcionários e depois fale, porque quando ela contrata com o governo, principalmente empresa de terceirização, quando ela fale de propósito às vezes, o governo é subsidiário, o governo tem que arcar com os débitos trabalhistas da empresa, para os funcionários não ficarem desamparados. Então tem empresa que fale de propósito. Então a gente fez um estudo, por exemplo, aqui, à medida que a quantidade de funcionários caía, os volumes recebidos aumentavam. Como é que ele estava traçando uma reta ali para falir de propósito? Indício, não indício. Aí você vai verificar isso no campo, está acontecendo isso mesmo. E a gente vai gerando alertas desses casos, quantidade de funcionários, empresas que pegam contratos muito grandes, com baixa quantidade de funcionários ou com tempo de abertura recente, enfim. E aí surgiu a ideia, né? Você pode tentar antecipar esse tipo de situação? O que você pode tentar fazer? Né? Que características diferenciam essas empresas de outras características? E a gente foi ver alguns indicadores. Então, na média, uma empresa no Brasil, ela tem 1,99, né, duas atividades econômicas. Ela é papelaria e livraria. Ela tem duas atividades econômicas. As empresas que contratam com o governo já sobem, elas ficam um pouco mais guarda-chuva. Ela tem seis tipos de ramos que ela pode atuar. E a gente identificou que as empresas que estavam falindo, meio que ali, estavam tentando abraçar o mundo. Então, estavam com 11, né, mais de 11 atividades econômicas, tentando atirar para tudo que é lado, e depois acabavam não se dando bem. Algumas técnicas utilizadas, na primeira versão desse trabalho foi feita uma regressão logística, depois redes neurais, depois foi feito um Positive e um Unlabeled Learning, né?
problema, não problema, enfim. Algumas variáveis levantadas, a gente consultou outras bases para saber, por exemplo, a base de doações de campanha. O valor doado em eleições, quanto mais essa companhia doa dinheiro para a empresa, mais fortemente ela tem indício de incorrer em fraude. Quantidade de atividades, quanto mais atividades tem, também, por aí vai. Quantidade de funcionários, quanto menos quantidade de funcionários, quanto mais quantidade de funcionários, né, mais a relação inversa, menor a chance de ser fraude. Enfim, são várias que já tem alertas gerados dentro da CGU. Então a gente valida isso, o modelo de precisão atual é 60%, a gente quer melhorar isso, enfim, mas estamos no caminho. E aí foi gerado um risco dos fornecedores, então o contratante ali, o licitante, o pregoeiro, ele visualiza esse risco aí. Outro trabalho, identificação de empresas de fachada, isso foi feito com o Google Maps. Isso aí, por exemplo, é uma empresa. A gente pegou do cadastro da Receita o endereço do licitante, e aí fomos no Google Maps, baixamos isso aí, usando um robozinho, né? Nesse trabalho ele foi feito com redes neurais convolucionais, né? Você pega os pixels, transforma ali a cada 4 pixels, você reduz para 1, e vai fazendo esse trabalho, reduzindo a resolução, mas mantendo uma média. E aí ele encontra um padrão gráfico. Então a gente fez o teste, o que era loja, o que não era loja, loja, não loja. Então o algoritmo foi treinando, loja, não loja, batendo todos os endereços das empresas do Brasil, das empresas que contrataram com o governo, e aí traçando, fazendo essa massa de treinamento. Esses aí, por exemplo, são empresas que faturaram. Aí, essa do asfalto aí. Aí fica fácil, né? Enfim, são trabalhos que a gente fez usando Python e SQL. Algumas notícias que isso gerou, né? O robô da CGU analisa ruas para identificar empresas fantasmas. Empresas de fachada. O cara abre a empresa, coloca o endereço residencial lá e fica contratando com o governo. Outra notícia, mesma coisa, empresa de fachadas. Esse caso aí foi um caso que o presidente do INSS, ele aprovou a contratação de um software. A própria equipe do INSS foi contra, vetou a contratação do software. Mesmo assim, usando o poder dele, ele mandou contratar o software. A empresa RSX, e o endereço dela era uma empresa de vinhos. Identificação de creches, outro trabalho feito desse mesmo tipo. Então, a gente pegou o projeto, esse programa aí é o programa da Proinfância. A União distribui dinheiro, né, ou faz parceria com os estados e municípios para a construção de creche. E aí existe um projeto básico que tem que ser seguido, esse projeto aí, a gente pegou o formato do projeto, e aí fomos fazer a varredura no Google Maps. Então existe um formato padrão que essa creche tinha que estar sendo construída. Então, em vez da gente levar os nossos auditores a campo para ver se a creche está construída onde ela deveria estar sendo construída, a gente usou o Google Maps fazendo essa coleta de dados aí. A gente baixou ao todo, a gente baixou mais de 40 teras de informação. O pessoal da TI lá, que queria barrar o nosso acesso, a gente teve que justificar. Um outro trabalho, análise de denúncias. A CGU tem uma área chamada ouvidoria. A ouvidoria, ela recebe denúncias do cidadão sobre algum caso que o cidadão pode saber, que quer denunciar um prefeito que está fazendo mau uso do recurso público, ou um governador, que uma praça era para ser construída e não foi, enfim. E aí, como tratar essas denúncias, esse volume todo, principalmente com a LAI, né? Vocês já ouviram falar da LAI, Lei de Acesso à Informação. Então, a CGU é obrigada, ela tem a competência de tratamento das questões de ouvidoria, assim, por assim dizer, o acesso à informação. Então, ela é obrigada a dar um retorno para o cidadão, tratar isso aí, o pessoal da ouvidoria. Foi feito um trabalho de text mining, com as palavras envolvidas, mas, aparentemente é tudo texto, né? Isso. Foi feito um trabalho com classificação desse texto, depois a qualificação dele. Então chegava lá um texto, né? Esse texto aqui é um texto fictício. Eu, João Silva Torres Carvalho, sou servidor licenciado, voltado do Ministério, não sei o quê. E aí ele... Então, desde 2015, a CGU precisou fomentar a utilização de auditores
virtuais, né, com conhecimento e expertise que o pessoal está conhecendo, por isso que a gente está inserido no âmbito da Python no Brasil, a gente gosta de estar aqui. Essa expertise é muito bom ver pessoas novas, com sangue no olho, querendo fazer uma coisa boa, usando uma tecnologia, enfim, excelente. Para não ter que fazer trabalho manual, isso aqui é um trabalho de um outro colega nosso, que ele faz uma varredura, ele faz um scrap nos diários oficiais da União para ver os servidores nomeados. E aí esse também fez com regex, usando o Python. Então você pega ali, o servidor tal foi nomeado, você procura palavras-chave no Diário Oficial da União, o CPF nomeado, para qual cargo, em qual órgão, e isso está sendo coletado para formar uma base e dar um tratamento. Isso ainda está em fase de acontecimento. Outro trabalho importante que a gente tem lá na casa é o Alice, faz análise de licitações. Ele faz um scrapping no site do Comprasnet. Para quem não sabe, o site do Comprasnet é um site de compras do governo, então toda compra que o governo vai fazer, ele tem que botar a licitação lá, para as pessoas, para os licitantes enxergarem a licitação e concorrerem se quiserem. Faz a indexação daquele texto, faz o uso do regex, e depois tenta fazer uma predição aí baseada nas compras anteriores. Esse órgão comprando esse objeto, essa empresa vendendo uma ambulância para o governo, para o Ministério da Saúde, já aconteceu fraude, ou o volume era pequeno e aumentou, né? A gente faz essa validação aí baseado no volume. Isso rendeu também para a CGU algumas notícias, porque a gente consegue impedir uma licitação super faturada, digamos assim, né? Superestimada, antes dela se encerrar, antes até do edital estar concluído, os lances, né, terem ocorrido. Então, aqui, na verdade, a gente suspendeu uma compra desse valor, essa notícia é de fevereiro, março, mais ou menos. Depois, mais para frente, teve outra notícia atualizada, que evitou esse montante ser gasto, tá? Depois o edital é refeito, isso vai para a comissão de licitação, ó, seu edital pode arrumar seu edital, seu edital está direcionado, seu edital vai pegar coisa ruim. E aí os nossos auditores da área FIM recebem os e-mails e eles entram em contato com o gestor do Ministério da Educação, gestor do Ministério da Saúde, que são responsáveis pelas licitações, e avisam o pessoal, refaz o edital. Aí eles refazem o edital ainda em andamento, evita esse gasto e aí gera uma economia. Outro trabalho que a gente tem é o trabalho de malha fina dos convênios. Toda vez que um estado ou um município pede dinheiro para a União para construir alguma coisa, uma ponte, uma escola, um hospital, ele estabelece um convênio com o governo. E depois existem as fases que o município vai receber esse dinheiro e ele tem que fazer prestação de contas para saber se está acontecendo, se está fazendo... O dinheiro muitas vezes é liberado em etapas, não é liberado tudo ao mesmo tempo. Então existe a prestação de contas disso aí. E o sistema que faz isso é o SICONV, né? O SICONV é o sistema de convênios. A gente precisava... Esse aqui foi um trabalho em parceria com o Ministério da Economia, antigo Ministério do Planejamento. A gente fez o passivo que se tinha. Um convênio com obra, em média, ele demorava mais de 2 anos para terem suas contas aprovadas. Um convênio de bens e serviços, contratação de terceirização, algum serviço, aquisição de algum bem que não obra, em média demorava 2 anos e quase 3 anos. E o passivo aí de ser analisado, mais de 15 mil prestações de contas pendentes de análise. Por quê? Porque não tem braço para fazer tudo isso. Quem analisa isso aí? O pessoal do Ministério que cedeu a verba. Eles são obrigados a analisar. Esse montante desses 15 mil prestações... Um tratador de convênios informatizado, chamado de malha fina dos convênios, que gera ali um score de risco definido para o convênio. Os convênios que são abaixo de 5 milhões, por exemplo, eles são tratados, se eles não têm nada de errado, se eles estão dentro do preço, se está tudo tranquilo, eles são aprovados automaticamente. Os convênios acima de 5 milhões não vão para o robô. Esses são tratados no olho. E os convênios que têm alguma ressalva, alguma irregularidade também, aí passa pelo score de risco. Com isso,
Foi feita uma análise automática de até 92% dos convênios, todos abaixo de 5 milhões. Né? Notícias que geraram para a CGU, né? Inteligência Artificial, analisa as contas do governo através da prestação de contas. Um outro programa nosso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a merenda escolar. Então, aqui a gente fez uma detecção de anomalia usando regressão. A gente pegou o preço, por exemplo, aqui um exemplo, o preço do arroz. Então, você faz ali uma análise simples, né, não é um trabalho tão complexo, mas bem interessante. O preço do arroz, você pega os outliers. Quem é que está pagando arroz muito caro? Quem é que está pagando feijão muito caro? Você vai nos insumos da merenda escolar. Aqui também gerou as notícias. A gente mantém lá um banco de vínculos para fazer as nossas análises. Análise de nepotismo. Então, toda vez que, se alguém está tentando empregar, principalmente a pessoa tem um poder da caneta, o cara é um DAS no ministério, se ele está contratando parentes, a gente pegou aqui parlamentares que contratavam, através de convênios, empresas das quais eles mesmos eram sócios. Né? Esse montante aí, 2 milhões envolvidos, 22 empresas subcontratadas que pertenciam a 20 parlamentares diferentes. Outro tipo de análise é análise, às vezes, um licitante, ele tem 2 empresas no mesmo endereço. E aí, finge que está participando de uma concorrência, mas não está, numa licitação. O servidor, quando ele trabalha num órgão, ele tem uma empresa e ele dá um jeito, se ele tem algum poder da caneta, ele faz o órgão onde ele trabalha contratar a empresa. São todos trabalhos que a gente analisa vínculos. Tá? Se existe algum vínculo entre o licitante e o servidor público, de parentesco, ou se trabalha na própria empresa. O tempo está acabando. Então, monitoramento de cartões corporativos, a gente tem algumas trilhas aí, estabelecimentos atípicos, se existem gastos, não está dando para ler, né? Se o servidor faz transações nos finais de semana e feriados, qual o motivo disso? Se ele está em viagem a trabalho recebendo diária e esse mês paga o hotel. Aqui um caso de fracionamento, dividir uma compra, o mesmo objeto, dentro do mesmo mês, só para não atingir o limite da licitação. Outro trabalho feito, que beneficiários de proprietários, beneficiários do Bolsa Família que tinham veículos acima ou na faixa de 50 mil reais. Né? A gente fez um trabalho simples de cruzamento. Quem recebia Bolsa Família com o Denatran. Enfim, aqui houve um descadastramento aqui de 350 mil pessoas que estavam recebendo irregularmente. O funcionário, quando ele trabalha numa empresa, e essa empresa, ele é funcionário de uma universidade, ele é sócio de uma empresa, e ele dá um jeito da fundação vinculada à universidade contratar a empresa dele. Enfim, são todos análise de vínculos que a gente tem no nosso banco de vínculos. Hoje a gente tem mais ou menos 1 bilhão de vínculos. Todos esses vínculos que a gente vai pegando, a gente vai armazenando lá. Servidores que recebiam um benefício do Garantia Safra. Garantia Safra é um programa do governo que serve para pequena agricultura familiar. Né? Agricultura familiar. Então, o servidor público recebendo isso. São as investigações que a gente faz. Com isso, a CGU fez também uma análise das licitações e viu que aquele limite de 8 mil por dispensa, todas as licitações abaixo de 8 mil eram dispensadas. A gente viu que isso não estava efetivo, estava tendo muito gasto com licitações, às vezes um pouquinho acima de 8 mil, você tinha que fazer todo um processo licitatório, envolveu, né, imagina os homens-hora ali envolvidos. Então, a gente conseguiu, através disso, fazer uma análise aqui, de regressão para ver a média dos valores, mais ou menos, das licitações estavam circulando, e a gente conseguiu que a CGU editasse um decreto aumentando em 120% o limite, passou de 8 mil para 17 mil e pouco, 17.600. Com isso, gerou economia, que você tem aí 4.200 processos licitatórios a menos, 26 milhões de economia. Você não precisa mais fazer licitação só para um pouquinho acima de 8 mil, né, no caso, na época. Aqui um trabalho de risco do servidor. O servidor público, quando ele está incorrido em alguma fraude já no passado, ou ele tem algum poder de caneta, tá, todo órgão que ele sempre cai em comissão de licitação, ele mal entrou no ministério tal, alguém chama ele para a comissão de licitação. Então, é feita aqui uma análise e gerado um risco de corrupção, né? A gente chama de MARA, um mapa de risco da administração pública. O servidor pode estar tendo um risco ali.
Enfim, alguns trabalhos aqui, a gente fez uma investigação de ONGs, pegou a quantidade de ONGs, tinha uma pessoa que tinha 45 ONGs, ela abria a ONG para depois revender. Com isso, a CGU ganhou alguns prêmios, enfim, é isso aí. Antes de falar alguma coisa, só agradecendo aqui, muito obrigado pela participação da gente poder estar participando aqui. A gente tem muito interesse em fazer parcerias com vocês, a gente quer a expertise que vocês têm, a gente não tem braço para atingir o Brasil todo, o Brasil está sangrando, o Brasil precisa de conhecimento técnico, da gente conseguir auditar, evitar o desperdício público, evitar a corrupção. A gente tem total interesse em fazer parceria com a Associação Python. Existem algumas bases que são públicas, a gente pode compartilhar com vocês. Procurem a gente, quem tiver uma ideia legal, a gente está disposto a fazer parceria, ceder o nosso acesso. A gente quer melhorar na qualidade do nosso trabalho. É isso aí. Obrigado. Olá, pessoal. Agora eu vou abrir para perguntas. Deixa o contato. Bom dia. Você falou muito sobre esses dados que vocês têm acesso e tudo que está por trás desses trabalhos que vocês fazem. Eu queria saber melhor como funciona a infraestrutura por trás disso, para suportar tudo isso. Você falou uma hora aí que eram 40 teras de dados que vocês tiveram acesso para um projeto. Então, eu imagino que seja uma quantidade muito maior para tudo isso que você falou aí. Eu queria saber em termos de infraestrutura, mais técnica mesmo. Qual o seu nome? Neto. Neto, obrigado. É o seguinte, 40 teras a gente tem hoje, as bases de dados estão junto dos gestores. No caso, por exemplo, o Ministério da Saúde é um gestor dos programas de saúde, o Ministério da Educação é um gestor dos programas de educação. Então, a gente estabelece convênios com os ministérios, no âmbito do Executivo Federal, como eu disse, a gente não tem competência para pedir base estadual ou municipal, mas as federais, no âmbito do Executivo, Poder Executivo, a gente pode pedir. E a gente estabelece esses convênios. O Ministério da Educação, por exemplo, cede a base para a gente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí a gente faz um trabalho, muitas vezes em parceria com eles, ou as nossas áreas FIM, as nossas áreas de auditoria, requisitam essa base e pedem o nosso auxílio. E aí a gente vai captando essas bases e deixando no nosso ambiente, no nosso storage, né? Para isso a gente tem que estar sempre adquirindo hardware, disco, né? Então hoje a gente está com 40 teras. E alguns órgãos, por exemplo, a base da Receita, base CPF, CNPJ, a gente recebe da Receita. Base do Denatran, a gente recebe do Denatran. Aí tem a periodicidade. De tempos em tempos a gente faz um refresh nessa base e estabelece convênios para isso. Esses índices de risco estão disponíveis na internet, de cada servidor e tal, que você falou? Tipo Mara? Não, qual o seu nome? Neto também. Neto. Foi uma coincidência, eu não conhecia. Todo mundo que é Neto sentou por ali, velho? Não, alguns desses sistemas que eu mostrei aqui para vocês são sistemas internos nossos. Alguns até são passíveis de ser consultados pelo público. A gente tem um portal Web ODP, que a gente está com a intenção de colocar ele para a internet. Mas aí depende da sensibilidade da base. Essas bases é para subsidiar essas consultas, né, para subsidiar o trabalho dos nossos auditores, para eles saberem onde focar melhor o trabalho. Nosso intuito é sempre reduzir homens-hora e auditar onde tem realmente risco, onde tem materialidade que a gente fala, que é volume envolvido. Mas... Oi, tô aqui. Tô aqui na sua frente. É David ou Davi? Eu esqueci. Davi. Desculpa, Davi. Então, eu ia perguntar justamente sobre o dado aberto, para saber o que você usa aí de dado aberto. E você já falou desses convênios, né? Mas queria que você citasse algumas bases de dado aberto para a gente. Eu sou jornalista, eu adoro fuçar. Sim. A base do SICOMV, por exemplo, é dado aberto. Entendeu? Alguns programas públicos que envolvem pagamento, geralmente, o Bolsa Família não, né? Alguns dados do Bolsa Família também, sim.
A gente descaracteriza o CPF para não complicar para as pessoas, os recebedores. No site da CGU, se vocês forem lá, CGU.gov.br, então, aliás, portal da transparência gov.br, o site da CGU também tem um link, mas portal da transparência, tudo junto, gov.br, vocês veem o montante que os municípios recebem, os estados recebem, vocês têm condição de consultar a diária que o servidor recebeu, lá dá um panorama dos programas, alguns programas. Mas o que a gente quer? A gente nunca organizou um datathon, né? Um hackathon. A gente está com a ideia de organizar isso, não temos expertise nisso, provavelmente vamos solicitar apoio de vocês, da comunidade Python, da associação Python. A gente quer tentar fazer um datathon, alguma coisa, para estimular essa galera, que muitas vezes vocês têm uma expertise gigante, querem fazer muitas coisas, você é jornalista, por exemplo, está aqui, né? Imagina, que maravilha. Então, a gente tem muitos dados, os dados abertos a gente pode compartilhar com vocês, só que a gente não pode estabelecer convênio com pessoa física, mas a gente pode estabelecer convênio com a Associação Python Brasil e fazer isso, tem que ver como que isso é feito, juridicamente, como que é possível fazer. A gente está com a ideia de fazer isso, de repente até, eu estava conversando com a minha diretora para ver se a gente consegue uma remuneração, nem que seja simbólica, uns R$5.000, vamos fazer uma competiçãozinha assim, para a gente brincar com os dados. Respondi? Oi, tudo bom? Aqui no fundo. Cadê? No fundo, bem na sua frente. Já sei, chama Neto. Não, eu Neto? queria agradecer que você... Não chamo Neto, eu chamo Capi. Eu queria agradecer que você está falando sobre hackathon e datathon, acho massa. Colaborativo, eu acho mais legal que competitivo, mas rolando, vai ser legal participar. Eu queria perguntar para você se esses trabalhos que vocês fazem com regex, robozinho para buscar foto do Google, a análise em si, mas também mesmo a parte de raspar a informação do Diário Oficial da União, se vocês publicam esse código, se a gente consegue aproveitar esse código dos nossos projetos. Porque, assim, normalmente o software livre não funciona com a gente indo atrás de vocês para melhorar seu código. Funciona com a gente tentando usar o que você faz nos nossos projetos e aí percebendo algum defeito ou oportunidade para melhoria que a gente implementa porque faz sentido para a gente, mas mais como uma comunidade, menos como um favor, sabe? Então, esses códigos que vocês fazem estão disponíveis, a gente consegue aproveitar eles também? Qual o seu nome? Capi. Capi? Cara, infelizmente não, a gente não pode abrir esse código porque tem gente mal intencionada que pode querer estudar o código para ver como burlar, né? Mas assim, o que a gente pode fazer no âmbito de um convênio, aí sim a gente pode trocar essa informação. Se a gente firmando um convênio, a minha ideia seria firmar um convênio com a Associação Python e aí teria que ter um termo de sigilo, alguma coisa, entendeu? Que as pessoas que ficarem incumbidas de fazer esse trabalho se comprometerem nesse sentido, e a base sim é pública, a gente compartilha os códigos que a gente usa com vocês, aí sim, acho que é tranquilo. Mas assim, colocar livre acesso na internet, não. É mais por causa disso. No Brasil, o combate à corrupção é sempre o gato correndo atrás do rato, né? E o rato tentando inventar novas formas de roubar o queijinho. Mas é só por causa disso, entendeu? Pessoal, agora acabou o tempo para perguntas, mas depois o Davi vai estar aí pelo evento, vocês podem conversar com ele. E, Davi, gostaria de te entregar um presente aqui em nome da organização da Python Brasil 2019. É isso, parabéns. Obrigado. Só mais uma coisinha. Gente, qualquer coisa, nossa equipe está aqui, a gente vai estar na Python o tempo todo. Podem ficar à vontade, pode chegar, vamos trocar ideia, estamos aí. Valeu.